E nós vamos saber um pouquinho mais sobre essa doença que é avassaladora, que é a esclerose lateral amiotrófica e de onde ela surge. Será que tem como identificar os sintomas logo no início? Tem cura? Quem vai conversar com a gente é o médico neurologista Dr. Aníbal de Quadros. Boa tarde, Dr. Aníbal. Boa tarde, Cristina. É uma doença avassaladora. Como nós estamos conversando, geralmente é uma das doenças muito sérias na medicina, né? Acho que na história humana toda, assim, não é uma doença que faz as pessoas sofrerem muito, né? Tanto as pessoas que estão convivendo com a pessoa, quanto os próprios pacientes, né? Então é uma doença que ainda não tem cura, né? Ela tende a ser uma doença muito progressiva, né? Então, é uma doença muito grave. No caso da Rosângela, por exemplo, se ela começasse a tomar os medicamentos agora, ela conseguiria ter, assim, uma vida mais tranquila? Ou seja, conter até agora como está? Ela poderia melhorar bastante esses sintomas que ela vem tendo? Sim, o tratamento da esclerose lateral amiotrófica, ele ainda é muito complexo, assim, multidisciplinar, como a gente fala, ou seja, envolve várias medicamentos, especialidades, fisioterapia, mas não é uma doença que ainda tem cura. A gente vê uma certa evolução, né, nos tratamentos médicos, o Ministério da Saúde dispõe de uma medicação exclusiva. Que é essa que a Rosângela está esperando. Essa que ela está esperando. Ela está no programa de medicações de alto custo do Ministério da Saúde, então demora tem alguns entraves técnicos, né, do diagnóstico médico e também alguns entraves burocráticos, porque a medicação tem que ir, no caso, que a gente tem que ir para a Secretaria Estadual de Saúde em Florianópolis, é comunicado ao Ministério da Saúde e é feita a aquisição da medicação. Então, isso pode levar alguns meses, em média, os pacientes levam alguns meses, 1, 2 ou 3 meses para vir a medicação. Mas, assim, o tratamento não é um tratamento excelente para a doença, como a gente tem em muitas outras doenças, né? É um tratamento que visa retardar um pouco a doença. Mas acho que o principal nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica é você acolher o paciente, é você mostrar que o paciente tem algumas situações que possam ser melhoradas, algumas situações na sua força, na sua deglutição, na ventilação, nos outros sintomas associados à doença, né? Como eventualmente o paciente pode estar tendo dificuldades para se alimentar, para respirar. É o caso já da Rosângela, ela já tem dificuldade. E doutora, ela comentava com a gente aqui, né, inclusive a Dayana conversou mais tempo com ela, que ela descobriu assim, ela estava caminhando, um dia caiu, aí no outro dia foi andar de bicicleta, aí caiu de novo, coisa assim que, na verdade, caí, né? Quem que não cai? Ou seja, então, assim, pelo que me parece, é difícil de diagnosticar logo no princípio que algo de errado está acontecendo. Essa é uma coisa médica muito frequente, o de retardo diagnóstico, falam-se até em 1 ano, às vezes os médicos, os sistemas de saúde demoram para fazer o diagnóstico. Então, os pacientes começam a ter os sintomas, eles são vagos, os sintomas, a fraqueza muscular, alguns pacientes, ela é muito comum, um pouco mais frequente nos esportistas. Então, nos Estados Unidos, ela tinha o nome Lou Gehrig, que era um grande jogador de beisebol, que ele começou a ter dificuldades, ele era um dos melhores jogadores na década de 20, 30 nos Estados Unidos, e ele começou a ter uma dificuldade, começou a cair o seu nível, rendimento, e aí fizeram o diagnóstico quase 1 ano depois, mesmo nos Estados Unidos, né? Então, alguns pacientes começam a ter quedas ou não conseguem mais fazer aquele esporte que eles faziam. Então, muitas vezes são pessoas jovens, né? Sim. Então, o diagnóstico realmente é difícil e é complexo também, algumas vezes do ponto de vista médico, né? Porque você precisa lançar mão, às vezes, de alguns exames complementares, tanto para fazer o diagnóstico, que a ressonância magnética hoje tem a capacidade de fazer o diagnóstico também, né? Pois é, isso que eu ia perguntar. O diagnóstico ele é indicado pela ressonância e pela análise clínica do médico, ou seja, pelo que o paciente vai contar. Não só a ressonância. Ainda um dos principais métodos diagnósticos que a gente tem é a eletroneuromiografia, que é o famoso exame das agulhas, que é o exame dos choquinhos que os pacientes falam, né? A eletroneuromiografia, a ressonância pode fazer o diagnóstico, mostrar essa alteração de sinal, né, nas partes motoras, mas principalmente também excluir outros diagnósticos. Isso é muito importante. Você dizer para o paciente, acha que está com ela e está com alguma outra coisa. Alguma outra doença. Alguns pacientes às vezes ficam muito assustados, pensam, será que eu não posso ter essa doença? Sim. Então, a gente muitas vezes exclui. Não, pode estar se tratando de outra coisa. Cãibras, às vezes, alterações outras. Certo. Infelizmente, nosso tempo acabou, doutora Aníbal, mas quem sabe a gente até no futuro pode voltar a conversar aqui sobre esse assunto. Até trazer a Rosângela, quem sabe, um dia melhor aqui no nosso programa. Pois é, certo? tomara que sim. Seja sempre bem-vindo e muito obrigada. Obrigado pelo